Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 91, onde estaremos fazendo a leitura desse salmo, fazendo uma leitura responsiva, onde estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Salmo 91. Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. A sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos com a igreja na sua casa de oração, Pai. Estamos aqui, Pai, para louvar, Pai, e para te adorar, Pai. Adorar por tudo aquilo que o Senhor é, Pai, pela sua grandeza, pelo seu amor para com cada um de nós e para com essa igreja, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. As paz, irmãos. A graça e a bondade do Senhor esteja sobre todos. Vamos fazer uma leitura para a chamada confissão, baseado no Salmo 51, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse momento de silêncio individual, de oração ao Senhor em particular, no quarto do seu coração, digamos assim, e fazendo as nossas confissões. Logo depois quebrarei o silêncio com a oração pública. Querido Pai, a palavra diz, Senhor, que se confessarmos nossos pecados, Tu é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso por conta da Tua grandíssima misericórdia para conosco, porque Tu olha para nós e vê quão somos fracos, o quanto somos pó e o quanto somos dependentes da Tua graça. E é essa graça, Senhor, que nós confiantemente pedimos perdão pelos nossos pecados, crendo, Senhor, que essa palavra, Senhor, se
se efetua nas nossas vidas, nos perdoando os pecados, nos lavando. Mas pedimos algo mais, além do perdão. Pedimos também a transformação das nossas mentes e dos nossos corações, para que assim, ó Deus, uma vez transformados, renovados, tenhamos a alegria de viver uma vida que te agrada, em obediência, Senhor, à Tua palavra e ao Teu Espírito que em nós habita. E assim Tu nos conduza numa vida de santidade até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo perdão, somos agradecidos, ó Deus, e uma vez que Tu nos coloca numa condição de justiça, agora nós vamos elevar nossas vozes em adoração a Ti. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor como gratidão pelo perdão e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor com cânticos, muita alegria no coração, com fervor espiritual, sabendo que estamos louvando e adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé. A gente escolheu aqui uns louvores bem conhecidos e que nós possamos louvar o Senhor com toda alegria. Amém. Sua glória será vista em toda a terra.
diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim meu Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra ficar. Não dá sem Jesus, não dá pra ficar. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra ficar. Não dá sem Jesus, não dá pra ficar. Não dá sem Jesus, não dá. Amém. Glória a Deus. Amém. Enquanto vamos continuar adorando ao Senhor, temos a oportunidade também de tributar ao Senhor, além de glória e louvor, também nossos dízimos e ofertas. Que os irmãos fiquem à vontade para fazer aquilo que o Senhor colocou nos seus corações. Estrela
E para o irmão Walter que fez essa oração de agradecimento pelas ofertas que os irmãos trouxeram, pela contribuição com a cesta básica também. Senhor nosso Deus, primeiramente, Senhor, nós te damos graças porque Tu estás junto conosco aqui nesta noite, dando bênção a todos nós que nos dispusemos a estar na Tua casa de oração, ouvindo a Tua palavra através do pastor. Senhor, agora te agradeço por todas as pessoas que tiveram condições de trazer o dízimo e as ofertas para os trabalhos da igreja. Abençoa todos nós, e todos nós sejamos eficientes e conscientes dessa responsabilidade, Senhor. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A palavra do Senhor diz, na minha versão, assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Hein? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai querido e amado, eis a palavra lida, Senhor, uma pequena porção das Sagradas Escrituras, que Tu inspirou Paulo, Senhor, a testemunhar o que aconteceu com ele. E com que o que Paulo aprendeu, venhamos a aprender, isso nos edifique, e isso nos auxilie, Senhor, a viver a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que Tu conduza, Senhor, os nossos corações para o entendimento das Sagradas Escrituras nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um cântico que nós sempre cantamos, que diz o seguinte: na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. O tema da nossa mensagem hoje é: orar faz bem a alma. E hoje nós encerramos também a campanha de 22 dias de oração para termos um 2022 abençoado. Claro que nós vamos continuar orando sempre ao Senhor, para continuar abençoando nossas vidas, para Ele continuar mostrando os caminhos que devemos seguir. Claro que vamos continuar orando ao Senhor para que Ele nos diga o que fazer nesse ano, que com certeza vai ter dificuldades, vai ter momentos difíceis, individualmente, para a nação inteira, sempre vai ter. Jesus deixou claro para nós que no mundo teremos aflições. Então é uma grande ilusão a gente achar que as coisas vai ser sempre águas tranquilas, né? Verdade não, sempre vai ter algumas tempestades, sempre vai ter uma agitação, pequenas ondas, marolas, e às vezes, né, até tsunamis. Nós temos que estar sempre preparado, com fé no Senhor, para enfrentar todas essas situações. E a oração é aquilo que vai trazer para o nosso coração, dependendo do tipo de oração que a gente faz, para que no meio das adversidades a gente esteja bem. Eu gosto muito de uma passagem da 3ª epístola de João, quando ele escreve ao amado Gaio, quando ele diz assim: que tudo vai bem a você, que a sua saúde vá bem, assim como vai bem a sua alma. O que João sabia dessa pessoa, uma pessoa querida, conhecida dele, é que apesar de qualquer dificuldade que essa pessoa enfrentasse, a alma dessa pessoa estava bem. E aí nós temos que aprender a fazer com que a nossa alma esteja bem, e a oração pode ser uma das coisas que contribui para que a nossa alma esteja bem. As emoções negativas, como a ansiedade, o medo, a angústia, a insegurança e muitas outras coisas, podem ser aliviadas através da oração. E existem muitas pesquisas que colaboram para isso, pesquisas de grandes universidades, universidade de renome, por exemplo, como Harvard, Stanford e outras universidades do mundo, em que estuda
essa questão da fé, da oração, com a saúde física e emocional. Um desses pesquisadores de uma dessas universidades é chamado de Dr. Larry Dossey. Ele tem vários livros escritos, mas infelizmente não tem muito em português os livros dele, está tudo em inglês ainda. E um dos livros dele é muito interessante, que ele fala sobre a questão da oração faz bem à saúde. E vários outros livros. E por que ele escreve sobre isso? O Dr. Larry Dossey, ele, na verdade, é um médico tradicional, no sentido de ele ter cursado medicina e praticar a medicina tradicional, né? Mas ele foi percebendo que muitos dos seus pacientes eram agraciados com aquilo que ele chama de supostos milagres. E aí ele resolveu se aprofundar sobre essa questão de que pessoas estavam se curando de forma mais singular, e aquilo que ele chama de milagre mesmo, de uma forma diferente de outras pessoas que faziam o tratamento e às vezes nem sempre melhorava muito devagar. E aí foi quando ele começou a fazer várias pesquisas e entender que algumas dessas coisas tinham uma integração na melhoria, na remissão, né, que as pessoas tinham, com a questão da oração. Ele busca entender essa interação existente entre mente, corpo e espírito, e aí ele percebe que realmente aqueles que oram, aqueles que têm fé, tinham tendência de melhorar nos tratamentos muito mais rápido e de forma muito mais significativa do que outras pessoas. E aí ele conduziu um teste com outras pessoas, pegando 400 pacientes. Aí ele divide a metade, né, aqueles que são pessoas que vão estar só tendo um efeito placebo, não vão estar dando, né, remédio de fato para essas pessoas, e para outros vão estar dando um remédio de fato. E só que tinha uma coisa interessante, dessas pessoas todas, entre que as que recebiam um remédio placebo e aqueles que recebiam um tratamento realmente com antibióticos e coisas mais, ele pega o nome de algumas pessoas desses 400, e dá para grupos de oração. E é interessante que não era nem a própria pessoa doente que ia fazer a oração. Na verdade, ele ocultou esse conhecimento aos 400, pegou o nome de alguma dessas pessoas, levou para uma instituição religiosa que fazia oração e diz: olha, orem por essas pessoas. E na pesquisa se observou que todos aqueles dos 400, tanto do efeito placebo quanto do tratamento médico, dessas pessoas, as que melhoraram de forma significativa foi aquelas que receberam oração. E é por isso que esse médico, que pratica a medicina tradicional, a comum, a que nós conhecemos, ele começou a se interessar e indicar para as pessoas que essas pessoas tenham fé, que orem, que peçam que outras pessoas orem por elas, mesmo fazendo o tratamento médico. E aí ele incentiva através de muitos livros isso. Então, existe uma diferença muito grande para aqueles que têm fé e aqueles que não têm. Claro que não quer dizer que quem não tem fé não vai melhorar com a medicina. Vai melhorar sim. Mas o que importa nessas pesquisas, e para nós cristãos que temos fé, é constatar o quanto a oração realmente é poderosa e tem efeito para a vida das pessoas. Tem efeito para a vida das pessoas. Talvez dessas pessoas, a qual o médico pegou o nome e levou para o grupo de oração, talvez algumas delas nem acreditassem em Deus, ou tivessem uma religião diferente, mas ainda assim, porque outras pessoas estavam intercedendo, elas foram beneficiadas. Diante de pesquisas dessa forma, pesquisas científicas, mais ainda nós temos que nos motivar a orar e a interceder também pelos outros. Acreditando sempre que Deus, de fato, faz coisas extraordinárias. E sabendo disso é que Paulo é uma pessoa que ora. Essa passagem que nós lemos é uma passagem significativa na vida de Paulo, onde ele traz um testemunho dele a respeito do que aconteceu com ele. Ele passou por um momento de enfermidade, um momento de dificuldade. A expressão que ele usa é espinho na carne.
que pode ter muitos significados, a gente não sabe o que queria dizer o espinho na carne. Alguns dizem que era uma espécie de miopia que ele estava sofrendo, outros dizem outras coisas. A gente não sabe. O que importa é que ele estava vivendo um momento de angústia, de sofrimento, de dor. Podia ser, de fato, uma doença que ele estivesse passando. E essa doença, esse espinho na carne que ele recebe, ele esclarece que ele recebe para que ele não se orgulhasse. Pois ele vai dizer, para que eu não ficasse orgulhoso demais. E por quê? O Senhor não queria que ele ficasse orgulhoso demais. Porque se você vai ver nos textos anteriores, Paulo ele diz que ele foi uma pessoa que recebeu muitas revelações de Deus. Ele recebeu um conhecimento extraordinário de Deus a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito da salvação, a respeito da obra que Deus faz no mundo para salvar o seu escolhido. E por conta de tantas revelações, a qual o próprio Pedro elogia nas suas epístolas, Pedro diz, Paulo escreveu coisas extraordinárias, até difíceis de entender. Porque ele recebeu todas essas coisas, isso podia fazer com que ele se orgulhasse. Como ele mesmo diz, no capítulo 3, diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor é que edifica. Então, sabendo que o conhecimento ensoberbece, Paulo podia ser uma pessoa ensoberbecida pelo conhecimento que tinha, pelas revelações que recebeu, dos mistérios de Deus, ele podia se orgulhar. E aí o Senhor coloca na vida dele, permite, na verdade, na vida dele, isso que aconteça. E não foi Deus que colocou a doença, tá, gente? Deus nunca coloca a doença em ninguém, Deus não tenta ninguém, nem nada. O texto vai dizer claramente, no versículo 7, essa questão. Para que eu não me orgulhasse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne por um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então Deus somente permitiu que isso acontecesse na vida dele, para que ele não se orgulhasse. E Paulo era um homem assim, um homem que ele era humilde. Por quê? Deus queria colocar ele no estado de humildade. Nós sabemos que a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos, mas ele dá graças aos humildes, como está lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Então, do ponto de vista de Deus, era mais importante que Paulo continuasse no grupo dos humildes do que no grupo dos orgulhosos. E para isso permite que algo de trágico, de ruim, acontecesse na vida dele. E ainda que fosse por um pequeno tempo. Deus permitiu. Mas Paulo, ele era um homem de sentir as coisas, de perceber todas as coisas. Ele se conhecia profundamente. E ele percebeu que o que Deus estava fazendo era para que ele não se orgulhasse. E em outro momento ele chega a dizer também que ele era uma pessoa que tinha lutas por fora e temores por dentro. Ou seja, isso quer dizer que Paulo era uma pessoa que de vez em quando passava por momentos de angústia, de sofrimento, lutas por fora, ou seja, luta em prol da igreja, em prol do evangelho, lutando contra os seus perseguidores, contra os judeus perseguidores, contra os romanos. Mas ele também tinha temores dentro dele, no coração dele. O coração dele também passava por angústia, por sofrimento. Esse é o Paulo que nós conhecemos. Mas aí Paulo, diante desses temores, desses medos, do espinho da carne, ele sabe qual é o caminho que ele tem que seguir. E o caminho dele é a oração. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer que orou. Ele diz o seguinte: 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele foi para a oração. E para uma oração insistente. 3 vezes ele orou ao Senhor. Não desistiu de buscar ao Senhor. Ele cita um número das suas orações como uma forma de exagero para mostrar o sinal do seu desespero, da angústia que ele estava sofrendo. Para que assim a gente entendesse de fato o quanto era realmente penoso o que Paulo estava sofrendo. Porque tem aquele ditado que a gente diz, que pimenta nos olhos dos outros é refresco, Tudo que os outros sofrem a gente minimiza, que a gente acha que a gente sofre mais do que os outros. Eu já falei aqui dessa questão, de que a gente às vezes está em competição com os outros de quem sofre mais, A pessoa diz que está com dor de cabeça, a gente diz que está com uma coisa pior. Sempre tem essas tendências, Mas no caso de Paulo aqui, ele não está querendo dizer que ele é pior do que todo mundo, que sofre mais do que todo mundo. Ele está dizendo aqui algo a respeito do que
realmente estava acontecendo e que era sério. E é por isso que ele ora insistentemente ao Senhor. A gente não sabe se Deus respondeu à oração de Paulo, no sentido de curá-lo, mas o Senhor falou com ele. E aí nós vamos ver isso no versículo 9, quando diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o Senhor trouxe uma resposta para Paulo. O Senhor falou com Paulo. E isso só foi possível porque ele estava em oração. Deus responde a Paulo, comunica a Paulo algo porque ele estava em oração. Ainda que talvez a cura não tenha vindo para o seu corpo, mas a cura veio para a sua alma quando ele ouve a palavra de Deus. Como é que a gente sabe que o Senhor, de fato, trouxe cura para a alma dele? Porque ele vai dizer nos versículos seguintes, ele vai dizer, né, de maneira, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Em outras versões ele usa a expressão alegria mesmo. Paulo teve alegria porque pôde contar com a graça do Senhor, porque o Senhor falou para ele, minha graça te basta. É uma palavra terapêutica que Deus está dizendo aqui para Paulo. Quantas vezes a gente está num momento de angústia que às vezes uma única palavra se torna remédio para a nossa alma. Provérbios fala isso, né? Provérbios 16 fala sobre essa questão de que as palavras dos tolos adoecem, mas as palavras do sábio é medicina, proporciona saúde. E Deus é sábio. E quando estamos em contato com Ele, em oração com Ele, e quando Ele fala, isso traz refrigério, traz bálsamo, traz cura para a nossa alma. E se a alma está bem, a gente consegue suportar qualquer situação nas nossas vidas, seja de enfermidade, seja de qualquer crise ou tribulação que venhamos a passar. E é isso que Paulo vai entender nesse texto. Ele entende que justamente o que ele precisava do Senhor era a sua palavra. Não era que ele precisava da cura física. Todos nós desejamos a cura física quando estamos enfermos, quando estamos doentes. Todos nós queremos a resposta de Deus e o agir de Deus quando estamos passando por uma crise, por uma tribulação. Todos queremos que Deus venha abençoar. Mas enquanto essa coisa não acontece, a palavra do Senhor, vinda aos nossos corações, ela se torna suficiente para que a gente suporte todas essas angústias que passam na vida. E Paulo, ele de fato suportou. De fato, ele conseguiu encontrar alegria, ele encontra prazer. Ele encontra prazer. Eu me alegro, em outras versões. E aí, quem se alegra pode fazer aquilo que Tiago disse lá em Tiago 1, versículo 2 a 5, quando ele fala lá, né? Está passando por dificuldade? Está difícil a coisa? Tem motivo de grande alegria eu passar por diversas tribulações. A gente só consegue encontrar essa alegria no meio da tribulação porque o Senhor traz uma palavra para nós quando oramos. E aí nós temos que aprender a fazer a oração em que o Senhor fala conosco e traz essa cura. E essa oração nós chamamos na tradição cristã antiga de oração do coração. É uma oração que, mais do que palavra, é a oração que a gente bota o nosso espírito em contato com o Senhor, através do silêncio, às vezes. É uma oração que a gente não vai de forma ousada, como um cliente num restaurante exigindo que o garçom trouxesse coisas para ele. Não, é aquela oração que você senta com o Senhor e conversa com o Senhor como você conversa com um amigo. Quando você está triste, está passando por dificuldade, está numa tribulação e conversa com um amigo, como é que você conversa com ele? Faz o mesmo tipo de conversa com Deus. E assim como o seu amigo pode dizer alguma coisa, também se cale para que Deus fale. E Deus fala aos nossos corações. Toda oração do coração o Senhor fala.
O que quer dizer oração do coração, diferente da oração falada, da oração mental? É aquela oração que a gente se marca presença. A gente marca uma presença consciente ali com Deus. Onde mais do que o que a gente fala, é o coração totalmente diante do Senhor. Onde a gente toma consciência da presença dele. Onde a gente fala com o coração, não com o intelecto, não com sabedoria, não com palavras pomposas, mas fala com o coração. E o Senhor ele ouve mais a oração do coração do que das palavras belas e bonitas. Por isso que o salmista vai dizer, né, que o Senhor não despreza o coração contrito. É no coração em que o Senhor vai estender o seu ouvido e ali escutar. Porque Ele sabe esquadrinhar os corações de cada um de nós. Ele é aquele que esquadrinha as mentes e os corações para discernir. Isso ele diz lá em Jeremias capítulo 17. Sabe discernir as intenções do coração. Quando a intenção do nosso coração é genuína, é autêntica, é contrita, é cheia de humildade, ele responde. Ele fala diretamente ao coração. Quando ele fala ao coração, a gente não fica com dúvidas, com incertezas, com insegurança. Porque a palavra no coração de Deus, a palavra de Deus no nosso coração, ela é bálsamo, é refrigério. Ela vem permeada de paz. Ela vem permeada do seu shalom. A palavra shalom no hebraico é uma palavra muito rica. Ela não é só paz, shalom no hebraico. Ela é aquela palavra que deseja o bem-estar total da pessoa. Quem sente o shalom de Deus se sente, de fato, bem, se sente prazer, sente gozo em Deus. Mais do que paz no coração, sente muito mais coisas. Era esse tipo de coisa que Paulo experimentava. Aqui ele deixa claro, ele estava experimentando isso, o prazer. Ele diz, tenho prazer nas minhas fraquezas, para que se aperfeiçoe o poder do Senhor em mim. Por isso que ele podia, mesmo na prisão, diante da angústia da prisão, ele podia levar as suas vozes em adoração a Deus, como nós vemos lá em Atos capítulo 16, em que ele e Silas, glorificam a Deus, cantam ao Senhor, porque no coração o Senhor falou ao coração dele, trouxe paz ao coração dele, trouxe shalom ao coração dele. Com certeza Paulo teve momentos muito preciosos, singulares de oração enquanto estava ali na cadeia. E aí, enquanto ele orava, ia fazendo bem para a alma dele. Se a gente quer sentir paz, se a gente quer sentir alegria no Senhor, se a gente quer sentir prazer nas coisas de Deus, no meio das dificuldades, a gente tem que ter aquele momento de solitude, solitude diferente de estar solitário, solitude é você querer estar a sós com Deus, na presença dele. E aí você pode até abrir a Bíblia nessa hora e começar a dialogar com o Senhor, e de repente, na palavra dele, ele traz uma palavra para você, de conforto, consolo e de cura para a sua alma. Orar faz bem. Se a ciência descobriu isso, então nós temos que praticar mais ainda. Principalmente nós que somos cristãos, O cristão ele deve ser um profissional da oração. Não falo profissional no sentido assim de saber orar de forma eloquente, não. Profissional no sentido de ser aquele que ora, ser aquele que está constantemente na presença de Deus, ser aquele que pode ser um intercessor para outras pessoas, ser aquele que está sempre em contato com o Senhor, vivendo intimidade na presença dele. E nós temos que ter esses momentos preciosos. Quando a gente sai desses momentos preciosos, quando a gente se levanta da oração, essa oração do coração, a gente se levanta com alegria no coração, prazer, com forças inclusive para continuar vivendo. Eu não sei se o Senhor tirou o espinho da carne de Paulo. O que eu sei é que Paulo agora estava numa condição de viver bem, de ter prazer nas coisas de Deus, de continuar servindo ao Senhor, de sentir alegria, apesar do espinho na carne.
Tem muita coisa que a gente passa nas nossas vidas e que vai continuar. Nem sempre Deus vai resolver, vai curar, vai fazer alguma coisa. Tem gente que vai ter que aprender a conviver com certas coisas na vida. Mas se você recebe essa paz de Deus que vem por intermédio da oração, você vai saber lidar com essas coisas, conviver com elas de forma tal que você não sofra tanto. Porque a gente, inclusive nessa oração, e uma das coisas que a paz se instala nesse coração, porque nós vamos compreender o que Deus está fazendo conosco através dessa angústia, dessa tribulação, desse medo, dessa ansiedade, dessa qualquer coisa que esteja passando. Por quê? Porque isso nos aperfeiçoa. Paulo estava sendo aperfeiçoado através do espinho na carne. Aperfeiçoado no sentido agora de que ele era uma pessoa que estava se colocando no grupo dos humildes. Porque humildade é uma grandeza espiritual. Aí em Hebreus vai dizer que Jesus também foi aperfeiçoado através dos sofrimentos que sofreu. Hebreus capítulo 2, versículo 8 a 10. Se o Senhor foi aperfeiçoado, se Paulo foi aperfeiçoado, ele quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Ser aperfeiçoado no meio desses sofrimentos, dessas angústias, dessas tribulações. E ao ser aperfeiçoado pelo Senhor, ao ser aprimorado pelo Senhor, ainda que esteja com espinho na carne, nós vamos estar vivendo de uma forma extraordinária com Deus. A presbítera Cris começou o prelúdio com o Amazing Grace, né? Graça maravilhosa. Os hinos mais lindos que alguém já compôs. Então você precisa ver a beleza de que situação foi composta esse cântico. Situação de tribulação, de angústia, de perigo de morte. Era perigo de morte em que estava vivendo o compositor da Graça Maravilhosa. Ele fez esse belo hino. Talvez se ele estivesse na casa dele, no conforto, ele nunca tivesse pensado em escrever aquilo que escreveu e compor o que compôs. Mas ele encontrou graça. Ele encontrou graça no perigo de morte que ele estava vivendo. E sentiu paz, a ponto de fazer a letra que fez. Você pode compor muitas coisas lindas, fazer orações maravilhosas e experimentar a bondade e a graça de Deus em momentos de angústia. Quando você dobra o joelho para orar. Quando você, em solitude, busca a presença do Senhor. E que se você encontra Ele, e é provável que você encontre Ele porque Ele não nos lança fora. Lembra que Jesus disse isso? Eu lançarei ninguém que o Pai envie a mim. Quem vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E você vai encontrar o Senhor. E ao encontrar o Senhor, você vai gozar da paz e da graça dele. Amém, queridos? Nós queremos continuar nesse espírito sempre de oração. De sempre estar buscando o Senhor. Ser uma pessoa que é conhecida por oração. Você sabia que existia um pastor que foi conhecido pelo homem que ora? Que era considerado na história da igreja isso como um homem de oração mesmo. É o George Miller. E existem muitas biografias e testemunhos que dizem que nunca houve uma oração que Deus não respondesse de George Miller. Uma das que eu consigo lembrar bem, que ficou muito gravado na minha cabeça, é de que uma vez ele foi visitar uma casa e era o dia de aniversário de uma criança nessa casa. Uma casa de pessoas pobres, né? E aí ele chega nessa casa para fazer uma pastoral. E aí, ao saber que a criança estava aniversariando, mas estava triste, ele pergunta dela, você está triste assim? Diz, porque hoje é meu aniversário e não ganhei nenhum presente. E aí pergunta a criança, o que você gostaria de ganhar de presente? Aí ele diz, eu queria ganhar uma bola. E aí, por que você não pede uma bola do Papai do Céu, então? Aí o George Miller, né, conduz a criança à oração. Aí a criança faz uma oração bem simples, pedindo ao Papai do Céu uma bola. Não demorou muito, chegou alguém com a bola. George Miller era conhecido como um homem de oração e um homem de oração que Deus respondia principalmente. E todos nós podemos ser também homens e mulheres de oração e da qual teremos as respostas dadas pelo Senhor.
sempre seja a resposta daquilo que te pede, seja a resposta de uma palavra terapêutica, para que a nossa alma fique em paz, fique bem, e a gente possa assim continuar vendo. Amém, queridos? E para se tornar um profissional de oração só tem um jeito: orando. Orando, orando e orando sempre. Vamos orar ao Senhor? Que você fique de pé. Nós vamos fazer 2 orações, né, na mesma oração. Primeira oração em agradecimento a Deus pelos aniversariantes do mês de janeiro. Né? Segundo chegou a nós, às vezes tem pessoas que estão aniversariando e a gente não sabe, né? Mas dos que nós sabemos que está aniversariando hoje não, né? Durante o mês de janeiro, foi a nossa irmã Isabel, aquela senhorinha que hoje vive no asilo, né? Antes da pandemia a gente sempre visitava, né? Mensalmente visitava a irmã Isabel, mas por causa da pandemia em diante a gente não conseguiu mais visitá-la. Foi membro dessa igreja aqui, uma das fundadoras, digamos assim, da igreja. E vamos estar orando por ela. Ela sofre de Alzheimer, ela não lembra mais de muita coisa, mas quando a gente começa a cantar, ela canta com a gente. Lembra dos cânticos. Também aniversariou nesse mês a Andresa, e também aniversariou nesse mês o Luca, filho do Eduardo Cavalinho. Vamos agradecer a Deus pela vida dos 3 e também estar orando pelos nossos irmãos e irmãs. E agora há pouco, antes do culto, recebi uma mensagem de pedir oração do irmão Flaviano. Flaviano é aquela família, né? Ele, a esposa e os 2 filhos que moram em Matão. Ele está com o pai e a mãe com a saúde bem agravada, precisa fazer a cirurgia e ainda por cima contraiu o Covid, a mãe dele. Então vamos estar orando, né? Se você ainda não conhece, mas Deus conhece e o Senhor vai estar respondendo a sua oração. Vamos orar uns pelos outros, orar por aqueles que a gente sabe que está vivendo um momento difícil, seja na área conjugal, relacionamentos, trabalho, seja saúde, seja qualquer coisa. Interceda aí pelaquela pessoa que você conhece. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, nós nos colocamos, ó Deus, agora em momento, Senhor, de intercessão, onde a gente, Senhor, ora pelos outros. E nós mesmos somos aqueles também, ó Deus, que precisa da Tua atenção. Mas queremos orar, Senhor, em primeiro lugar, agradecidamente, por aqueles que aniversariaram durante o mês de janeiro, Senhor. Nossa irmã Isabel, nossa irmã Andresa, nosso irmão Lucas, Senhor, uma criança. Muito obrigado pela vida dessas pessoas, ó Deus. E pelo mais ano de vida que Tu deste a elas, ó Deus. E que elas possam gozar sempre da Tua bondade, dos Teus favores. E que a cada ano, Senhor, seja uma passagem de renovação e de experimentação de coisas melhores e maiores. Para saberem o quanto é maravilhoso servir ao Senhor nosso Deus. Abençoa essas pessoas, ó Pai. Concede saúde, prosperidade, ó Deus, crescimento espiritual, emocional, físico e até de estatura, no caso do Luca, Pai, que é uma criança ainda. Abençoa cada um deles. Queremos, ó Deus, interceder pela família, Senhor, do Flaviano, e principalmente os pais, ó Deus, que estão vivendo um momento difícil na saúde. Já são idosos, ó Pai. Tem alguns problemas de saúde que eles já sofrem. Mas nós cremos no Teu poder, na Tua graça, cremos na Tua terapia, no Teu interesse em curar almas e curar também o físico. E por isso eu te peço, Deus, a favor dos pais do Flaviano, que Tu leve saúde a essas pessoas. Que os tratamentos que eles estão fazendo, Deus, seja conduzido por Tua mão curadora. E assim, ó Deus, eles possam gozar de saúde e assim também, Senhor, Te louvar, Te engrandecer e engrandecer por conta da cura que vão estar recebendo. Queremos orar, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis nas suas vidas, seja, Senhor, na área financeira, seja no trabalho, seja alguma crise que esteja vivendo no seu lar, casamentos, relacionamentos, seja a saúde de outras pessoas também. Enfim, ó Deus, Tu é que sabe a angústia que cada um passa. Tu é que sabe, como Paulo disse, Tu é que sabe as lutas por fora, externas, que cada um luta, e Tu sabe quais são os temores interiores do seu coração. Para as lutas que cada um tem, Senhor, dá vitória, Pai, em nome de Jesus. E para os temores, ansiedades, angústias interiores, Tu traga paz, Tu derrame o Teu shalom sobre essas pessoas.
E elas gozam daquela paz que o entendimento não entende, como Jesus disse e Paulo disse. E assim elas sentindo paz, estando bem na sua alma, todas as outras coisas ficam suportáveis. Paulo suportou o espinho na carne, Senhor, depois que ele ouviu a tua palavra terapêutica. Cada um de nós também, Senhor, possamos gozar da mesma paz, possamos gozar, Senhor, da tranquilidade, possamos, ó Deus, alcançar a força por intermédio da tua palavra terapêutica para lidar, Senhor, também e suportar as aflições da vida. Esteja abençoando cada um, Pai. Livra o teu povo de todo mal, Senhor. Guarda-os, protege, seja escudo de cada irmão, Senhor, e de cada irmã. Seja o protetor, seja o guarda, que não dorme nem dormita, velando pela vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. E assim o teu povo todo te louve e te glorifique, por saber que tem um Pai amoroso que cuida de fato, por saber que tem um médico que cura nossas almas e nossas doenças físicas também, para saberem que tem um Deus de esperança, a qual podemos aguardar sempre nele. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. E ouve a nossa oração que fazemos, ó Deus, a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Deus permaneça em vossos corações e transborde para amar o próximo em serviço. Que as consolações e a força do Espírito Santo venham sobre você e que esse Espírito traga paz ao seu coração quando orares ao Senhor. Em nome de Jesus, até a glória e vinda de Jesus também. Amém. Amém. Sentar e ouvir o pós-lúdio. Que a graça e a bondade do Senhor esteja com você durante toda a semana, sempre em oração ao Senhor.